Olá, meu nome é Adriana Locatelli, sou aluna da especialização em Tecnologias Digitais em Ambientes Educacionais pela UFMA. Essa apresentação ela corresponde à atividade da disciplina de Design e Aplicação na Construção de Recursos Educacionais. Eu dividirei minha apresentação em dois momentos. O resumo expandido, do artigo Nativos e Imigrantes Digitais e sequência didática com o uso de metodologias ativas. Nesse slide, eu apresento o conceito central do artigo de Mark Prensky, publicado em 2001, que é a distinção entre os nativos digitais e imigrantes digitais. Segundo o autor, os nativos digitais são os indivíduos que já nasceram em um mundo amplamente tecnológico. Eles estão acostumados com a rapidez, com a multitarefa, com o uso intenso de recursos audiovisuais e com uma comunicação muito mais instantânea e visual. Eles já cresceram cercados por celulares, internet, redes sociais, jogos digitais e outros. Por outro lado, os imigrantes digitais são pessoas que nasceram antes da popularização da tecnologia digital e que precisaram se adaptar a ela ao longo da vida. Essa adaptação nem sempre foi fácil, Pois a estrutura cognitiva e o modo de pensar desse grupo é diferente. Eles preferem sequências lógicas, conteúdos mais lineares e geralmente sentem mais dificuldade com ambientes interativos e hipertextuais, como os utilizados na educação digital. Trago agora as metodologias ativas que mais me inspiram e com as quais me identifiquei ao longo da disciplina e das leituras realizadas. A primeira delas é a gamificação, que transforma o processo de ensino-aprendizagem em uma experiência mais dinâmica, lúdica e envolvente. Ela utiliza elementos de jogos, como desafios, pontuações e recompensas para estimular o engajamento dos estudantes. Essa estratégia torna o conteúdo mais atrativo e acessível, especialmente para os alunos nativos digitais, que já têm familiaridade com jogos e interações digitais. A segunda metodologia é a aprendizagem baseada em projetos, que convida os alunos a resolverem problemas reais de forma colaborativa. Essa abordagem, ela desenvolve não apenas o conteúdo curricular, mas também habilidades importantes como a comunicação, a cooperação, a criatividade e o pensamento crítico. Trabalhar com projetos dá sentido ao que está sendo aprendido e conecta a escola ao mundo, tornando o estudante protagonista da construção do seu conhecimento. Eu também destaco a sala de aula invertida, que modifica a lógica tradicional de ensino. Nela, os alunos acessam previamente os conteúdos por meio de vídeos, textos e outras mídias. E o tempo da aula é utilizado para discussões, atividades práticas e resolução de dúvidas. Isso favorece a autonomia, o pensamento reflexivo e o uso mais qualificado do tempo em sala. Todas essas metodologias, de maneira geral, promovem o protagonismo, colaboração e engajamento. O tema escolhido para a sequência didática foi a documentação pedagógica como ferramenta de reflexão e planejamento. Essa temática ela é extremamente relevante no contexto educacional da educação infantil, pois a documentação não se limita apenas ao registro das ações das crianças, mas se configura como uma potente ferramenta de análise, reflexão e tomada de decisões pedagógicas intencionais. A proposta é voltada para professores da educação infantil, justamente porque são eles os principais responsáveis por observar, registrar, interpretar e planejar com base nas vivências e nos processos de aprendizagem das crianças. A documentação permite valorizar os pequenos gestos, as descobertas cotidianas e os caminhos percorridos por cada criança no seu desenvolvimento. O objetivo da sequência é aproximar a teoria e prática utilizando registros reais como base para reflexões coletivas. Ao promover esse diálogo, os professores podem repensar suas práticas pedagógicas e fortalecer a intencionalidade do planejamento.
Além disso, o trabalho com registros estimula a escuta sensível e a construção de um olhar mais atento e investigativo sobre o processo educativo. Na tabela, eu apresento a estrutura completa da minha sequência didática, composta por 4 aulas. Cada aula foi planejada com o uso de uma metodologia ativa diferente, sempre com o objetivo de promover a participação ativa dos professores e estimular a reflexão sobre a prática pedagógica na educação infantil. A intencionalidade das estratégias está diretamente relacionada à formação crítica e prática dos educadores. A primeira aula utiliza a sala de aula invertida, onde os participantes acessam previamente os materiais teóricos e, durante o encontro, participam de uma roda de conversa e análise coletiva sobre os conceitos e tipos de documentação pedagógica. Já na segunda aula, eu aplico a gamificação como estratégia para trabalhar o registro de evidências por meio de uma simulação prática, tornando a experiência mais dinâmica e concreta. A terceira aula se apoia na aprendizagem baseada por projetos, para propor a análise de registros e a criação de ações pedagógicas com base nesses dados. E, por fim, a quarta aula encerra o ciclo de uma dinâmica colaborativa, na qual os professores desenvolvem planejamentos reais a partir de registros analisados. Para isso, foram utilizados recursos como vídeo, Padlet, fichas, Canva, Docs, entre outros. O uso combinado de recursos físicos e digitais enriquece o processo formativo e amplia as possibilidades de atuação docente. A avaliação da sequência didática, ela foi pensada de forma processual e formativa, considerando a participação nas atividades colaborativas, a qualidade das produções em grupo, como os registros e planejamentos e as apresentações finais, nas quais os participantes receberam feedback coletivo da formadora e dos próprios colegas. Essa abordagem avaliativa visa valorizar o processo de construção coletiva do conhecimento e não apenas do produto final. O objetivo principal foi proporcionar momentos de reflexão compartilhada em que os professores pudessem ressignificar suas práticas por meio da escuta, da análise de registros reais e do planejamento colaborativo. A avaliação nesse contexto também serviu como instrumento de desenvolvimento profissional, fortalecendo o engajamento dos participantes em sua autonomia na elaboração de práticas pedagógicas mais intencionais. Como consideração final, eu reforço o uso das metodologias ativas nessa formação docente, potencializou significativamente a aproximação entre a teoria e a prática. Essa integração proporcionou uma experiência formativa participativa, significativa e reflexiva alinhada às reais necessidades da educação infantil dos professores que atuam nesse contexto. Eu acredito que investir em formações com esse enfoque é um caminho promissor para a educação mais viva e transformadora. Apresento as referências contidas no material e muito obrigada.